O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, usou o ato da direita na Avenida Paulista neste domingo para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar o projeto da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas que estão sentenciadas. Vamos assistir agora a fala do governador. É por isso que a gente está aqui, para dizer para o Hugo Mota, paute a anistia. Qual é o recado que vocês querem dar para o Hugo Mota hoje? Qual é o recado que a gente vai dar para o Hugo Mota hoje? Presidente de casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário. Pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute! Felipe, mudou o discurso do Tarcísio? Magrinho, hein? Tá magrinho. Tá magrinho e sem tomar remédio, hein? Palavras dele. Ele falou que tá indo na raça, passando fome mesmo. Muito bom. Ele é uma pessoa muito engraçada, assim, eu tenho o privilégio de conhecer. E, assim, mudou o discurso, graças a Deus. Eu acho que talvez a palavra pressionar é muito forte. Ele tem uma relação próxima com o Hugo Mota, a gente sabe disso. E eu acho que essa palavra, talvez a imprensa esteja usando muito para poder ter um desgaste entre o Tarcísio com o Hugo Mota. Mas acho que é notório que todo mundo quer que ele paute. É só pautar. Vamos fazer o Estado Democrático de Direito? Pauta e deixa os deputados decidirem. Agora, gostei da postura nova do Tarcísio. Eu acho que agora ele está se posicionando mais, está podendo jogar para a plateia, no bom sentido, falando com a população real qual é a visão dele, que ele tomou muita porrada, falando, não, ele não é de direita, ele é um centro-direita, ele é tecnocrata, ele só quer entregar ponte. Agora não. Agora ele deixou claro que ele é leal ao presidente Bolsonaro, que ele sabe que ele chegou onde chegou por conta do presidente Bolsonaro, e ele deixou muito claro, paute a anistia. Então, eu acho que se alguém ficou na dúvida se será que ele está com o Bolsonaro ou não, depois de ontem essa dúvida não existe mais não. Eu vou te provocar aqui, André, com uma questão vinculada com a anistia. E tem a ver com o Código da Constituição. Porque muitas pessoas estão indicando que a anistia não estaria dentro do que seria uma saída para todas as pessoas que estão com essa dosimetria exagerada, segundo a nossa subjetiva opinião. Mas tem dois artigos da Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição, inciso 43, que diz que estabelece a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Nós falamos a outra vez no Faroeste Brasileira que os conceitos eram anistia geral em função de uma questão. Não tinha um CPF no meio. A graça e o indulto, sim, tinham um CPF vinculado. Mas aí vou no artigo 5º, o inciso 44, que determina que a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático é um crime inafiançável e imprescritível. Isso significa que não é possível pagar fiança para sair da prisão e que não prescreve mesmo com o tempo. Porém, o que inclui essa situação que hoje está tendo no STF seria passivo de anistia, segundo o inciso 43 da Constituição, artigo 5º. E o 44, que coloca a questão de tortura, seria o que estaria acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Veja só, como é que funciona? A anistia, ela não está
ela não está, nós não temos nenhum crime contra a democracia, que é bom a gente também colocar aqui entre aspas, porque parece que a gente legitima que aquelas pessoas então cometeram um crime contra a democracia. Não, aquilo que a gente tem na lei, crime contra a democracia, não está abarcado pela impossibilidade de anistia, ou seja, a anistia pode se dedicar aos chamados crimes contra a democracia. O que está excluído? Tortura, tráfico de drogas, e outros crimes hediondos que ali estão listados na Constituição. Nenhuma dessas imputações que estão sendo feitas aos réus do dia 8 e ao Bolsonaro estão impassíveis de anistia, ou seja, a anistia pode sim ser dedicada a essas pessoas. Primeiro. Segundo, em nenhum momento a Constituição diz que se não houver uma condenação, primeiro, você não pode dar anistia. Ou seja, que você precisa primeiro esperar que as pessoas sejam condenadas para depois dar anistia. Em lugar nenhum está isso. Até porque a anistia não é perdão. A anistia é esquecer o fato. Então você também não tem esse problema. Terceiro, você tem aqui o Bolsonaro recebendo também na Justiça Eleitoral, que o tornou inelegível, os mesmos fatos que estão fazendo com que agora ele seja julgado no STF. Então lá, na Justiça Eleitoral, a reunião com embaixadores de divulgação de vídeos o tornou inelegível. Aqui no STF, exatamente a mesma coisa. A divulgação de vídeos e postagens está fazendo com que ele seja entendido como alguém a ser condenado por golpe. São os mesmos fatos. Então não tem como dar anistia aqui e não dar ali. Claro. E a grande cereja desse bolo, se você vai conceder anistia aos réus do dia 8 por crimes A, B e C, não dá para não conceder ao Bolsonaro pelos mesmos crimes. As imputações feitas aos réus do dia 8 são as mesmas feitas ao Bolsonaro. E anistia não é sobre Bolsonaro, anistia não é uma pauta do Bolsonaro, anistia não é algo que se destina apenas a ele, sim a fatos e a crimes. Então não tem como nem dar uma anistia para o Bolsonaro e nem tirar o Bolsonaro de uma anistia. Ou é sobre os fatos e os crimes para todo mundo, ou não é para ninguém, senão aí sim você está tirando a isonomia da anistia e tornando ela inconstitucional. Então a gente precisa colocar isso na mesa, né, Segre? Porque a gente escuta muito ruído sobre esse tema e a gente precisa esclarecer. Não tem como a anistia ser feita sem o Bolsonaro. Não tem juridicamente, é inconstitucional uma anistia hoje que seja seletiva, apenas a tais pessoas e não aquelas outras. Marcelo, só uma dúvida. A anistia pressupõe a elegibilidade ou são coisas diferentes? A anistia, ela precisa pressupor a elegibilidade. Porque se você der uma anistia, veja só, o Bolsonaro, então, ele está sendo acusado, né, de ter feito posts que enfraqueceram, essa é a acusação do STF, posts e lives e reuniões que enfraqueceram o Estado e ao enfraquecer o Estado permitiram uma tentativa de golpe. Essa é a acusação da PGR. Bom, lá o que o tornou inelegível é a mesma coisa, reuniões de embaixadores que aquilo tudo se tornou um vídeo e aquele vídeo foi divulgado. Ou seja, se aquele se tornou inelegível por divulgar vídeo, aquele está sendo condenado por tentativa de golpe por ter feito vídeo também. É a mesma coisa. Os fatos são os mesmos. Então eu nem tenho como dar anistia para e tirar o Bolsonaro e nem tenho como anistiar os fatos que estão no STF e excluir os do eleitoral.